Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aí hoje a nossa primeira aula de segurança e eletricidade, né? Então, vamos aguardando o pessoal entrar na nossa aula de hoje, nossa primeira aula. A gente tem um encontro hoje, dia 21, e um próximo encontro, dia 28, no mesmo horário, às 20. Demorei um pouquinho. Estava em uma outra aula, mas vamos aguardar mais um pouco. Certo, mesmo. Isso mesmo. No mercado, não vale só evitar acidentes, mas também prevenir as patologias do trabalho, como lesões ocasionadas por um esforço repetitivo, que podem acontecer num funcionário que não se alongou da maneira correta no começo do dia ou que não esteja sentado da maneira adequada. Cada profissão tem o seu risco e demanda precauções diferentes. Mas existe um profissional responsável por analisar todos os tipos de riscos e precauções dentro de uma empresa. Você pode até se incomodar com alguém pegando no seu pé, mas o técnico em segurança do trabalho está aí para isso. É ele que vai garantir com que todas as normas de segurança sejam cumpridas. Esses técnicos têm muito espaço no mercado. A legislação exige a atuação de técnicos em segurança do trabalho nas empresas, dependendo de fatores como o número de funcionários e o grau de risco das atividades. O mercado valoriza muitos profissionais de segurança no trabalho. O salário desses técnicos começa em R$ 2.600 e pode chegar a R$ 6.200. Hoje, as empresas precisam cuidar para que seus funcionários cheguem em casa sãos e salvos. O conceito de segurança no trabalho tem raízes na Grécia Antiga. Hipócrates, o pai da medicina, foi o primeiro a identificar silicose, uma doença comum entre os trabalhadores de mina de carvão. Séculos depois, os operários de minas da Roma do século I passaram a usar máscaras para se proteger da poeira. Mas esses cuidados só voltaram a evoluir 15 séculos depois, no período do Renascimento. Nessa época, trabalhadores começaram a se organizar em associações, exigindo medidas de proteção, higiene e ventilação, e também fazendo levantamentos de doenças ocupacionais, causadas pelas tarefas no trabalho. Com a Revolução Industrial no século XVIII, o volume de produção aumentou muito, multiplicando também os problemas causados pelo trabalho. Foi na Inglaterra, o berço dessa revolução, que as primeiras legislações de proteção ao trabalhador foram criadas, com medidas preventivas e limites de carga horária. No Brasil, a primeira lei sobre acidentes de trabalho foi criada em 1919, durante o governo Delfim Moreira. Dali em diante, novas leis surgiram, e com a consolidação das leis de trabalho, ou CLT, essas normas evoluíram no país. Em 1978, as normas regulamentadoras foram criadas, um grande marco na área de segurança e medicina do trabalho. E em 1986, a profissão de técnico em segurança do trabalho foi regulamentada. A função do técnico de segurança, ela é fundamental, eu diria cada vez mais necessária. É um profissional que ele soma muito, ele auxilia muito na gerência da atividade, pela cobrança que se faz ou ajuda a fazer. Essa função que ele exerce de acompanhar em campo e orientar e discutir eventuais ocorrências no sistema é fundamental para auxiliar qualquer gerente na sua atividade. A gente sabe que um eventual acidente ele causa um transtorno imenso para todos, né? Você acaba investindo num profissional que vai trazer só benefício. Fazer manutenção em postes elétricos não é tarefa para qualquer um. E nem mesmo os profissionais mais experientes dispensam as orientações de um técnico em segurança no trabalho.
Afinal de contas, existem riscos de queda e de choque. A Celesc é uma empresa geradora e distribuidora de energia aqui de Santa Catarina. Eu fui lá bater um papo com os responsáveis pela segurança dos funcionários. Sandro, aqui é onde tudo começa? Aqui é onde tudo começa, no local de trabalho. Legal, me explica um pouquinho então aí sobre o seu trabalho. O trabalho de um técnico em segurança aqui nessa empresa e em várias outras. O técnico em segurança, como em outras áreas, não só na área de atividade elétrica como a nossa, ele atua como prevenção, na área preventiva, prevenindo os riscos e fazendo análise desses riscos, né? Então, é exatamente o que a gente faz. A gente vai a campo, analisa quais são os riscos possíveis e atua sobre esses riscos, né? Agora, você também identifica, então, novas possibilidades de problema, no caso, é isso? Exatamente. Mediante alguns acontecimentos, inclusive, você acaba se prevenindo com esses acontecimentos e é o que já é previsto na legislação, né? E a partir do momento que você cai para a rua ali, vai a campo, você tem uma grande responsabilidade, porque toda essa equipe, ela não depende de você, mas a segurança dela está nas suas mãos, né? Com certeza. A avaliação dos riscos que elas vão ter durante a atividade dela está comigo. É aqui então, Sandro? Bom, esse é o local do desligamento. Certo. Então, a gente faz agora uma avaliação, a gente conversa com a equipe que vai fazer o desligamento, vê se tudo está ok, eles fazem o desligamento, estando ok, e o pessoal dá andamento lá mais pra frente. Beleza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer, obrigado. Então a gente vai desligar isso aqui, correto? Eu queria saber, vocês trouxeram equipamento para trabalhar em altura, para elevação do guindaal? Sim, tá tudo. Eu só vou pedir o seguinte para vocês, não esquece cinto, trava-quedas e o equipamento para trabalhar no guindaal, tá bom? Quando você desliga, você precisa se certificar de que realmente está desenergizado. Então, ele está usando um detector de tensão. Entendi. Um apito quer dizer que tá ligado, é isso? Quer dizer que está ligado, está passando energia. A parte nossa agora, a gente vai emitir um documento chamado BTD, que certifica que está desligado. A gente entrega para a empreiteira que vai executar o trabalho mais à frente. Perfeito. E eles estão certificados de que a área está desligada. Eu já tenho o prévio conhecimento do local onde vai ser feito a atividade. Porém, eu não tenho conhecimento do terreno. Então a gente vai ver o que vai ser, conversar com a equipe e saber o que vai ser feito para a gente saber qual é o risco. Legal. Bom dia, pessoal. Bom. Tudo bem? Então, o que vai ser feito nessa área agora? Vai ser feito um deslocamento de rede aqui. Passa muito carro aqui. Massa. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai sinalizar a área, vai colocar cones para demarcar e a gente certificar de que, caso passe algum veículo aqui, a gente não tenha contato, haja essa separação entre a nossa atividade e os veículos que passam aqui. Esse local vai ser um deslocamento de rede. Então hoje a rede está passando em um terreno particular. Perfeito, que é esse aqui. Exatamente. Agora eles vão deslocar essa rede para um terreno público, para uma área pública, aliás, por conta de manutenção. Hoje você não pode adentrar num local privado sem autorização, então isso gera um trabalho e um transtorno, né? Então, para que fique mais simples, as próximas manutenções vai ser deslocado para uma área pública. E essa questão da segurança, como era antes, como é hoje em dia e aonde a gente vai chegar? A gente pode analisar no prisma de década. Então, há uma década atrás, você não tinha, para trabalho em altura, o cinto, tipo paraquedista, era apenas um cinto abdominal. Então, o risco era muito maior. Perfeito, era muito mais simples, né, e rústico. Exatamente. Né? Então, hoje a gente usa essa roupa anti-chamas para te prevenir contra o calor, no caso de um arco voltaico. Antigamente não existia. Então hoje há uma prevenção muito maior. Os equipamentos estão muito mais evoluídos e a tendência é ficar cada vez mais. Então a tendência é que o serviço fique cada vez melhor, mais rápido e que haja cada vez menos acidentes, é isso? Com certeza. Então o técnico de segurança vem justamente para deixar mais seguro e não ter problema nenhum com o andamento do trabalho. Não vai atrapalhar de nenhuma forma, é só agregar segurança ao trabalho.
Os técnicos em segurança no trabalho são profissionais que realmente fazem a diferença. Se você também gosta de segurança, saúde, legislação e está procurando uma área promissora, essa pode ser a sua chance. Bora iniciar nossa aula, pessoal. Hoje nós temos a nossa primeira aula de segurança em eletricidade, né? Bora lá. E nós temos os relatórios de incidente, né? Onde a gente faz ali o levantamento de todos os acidentes da empresa. A gente vai fazendo o relatório, no final a gente poder fazer ali o aporte, o reporte. E o que é, né, esse relatório mesmo de acidente? É um documento muito importante para registrar e investigar os incidentes relacionados à segurança em eletricidade. Ele é utilizado para identificar as causas do acidente e fornecer recomendações para evitar a ocorrência de futuros acidentes. Ao redigir um relatório de acidente, é muito importante, né, incluir informações detalhadas sobre a circunstância do acidente, incluindo a data, hora, local, as condições climáticas e as atividades em andamento, né? E nesse caso aí, a gente pode ali, fazer uma melhoria, né, dos incidentes, para a gente não ter mais esse andamento de atividades com risco. Também é muito importante incluir uma descrição das lesões e danos à propriedade resultantes do acidente. Nesse caso, a gente pode ver ali nas propriedades, né, são os materiais utilizados, né, de segurança ali do trabalhador. Ah, talvez a empresa comprou um material ali muito ruim, né? Aí a gente vai fazer a investigação e ver se o dano de propriedade foi também resultante do acidente, né? Para poder melhorar, né? Para a gente evitar um futuro acidente. O relatório deve fornecer informações sobre a natureza da atividade em questão, bem como a experiência e treinamento desenvolvidos, né? Se o envolvido ali é certificado, teve um treinamento correto daquela atividade que ele estava ali desenvolvendo no momento do acidente. Também deve incluir uma análise das causas imediatas, né? Ele, antes dele realizar o serviço, se ele teve ali uma análise de acidente, né? E subjacente ao acidente, incluindo fatores humanos, que foi um erro ali dele, do técnico, organizacionais e técnicos. Além disso, né, o relatório deve conter as recomendações para evitar a ocorrência de futuros acidentes, incluindo mudanças nas políticas e procedimentos de segurança, treinamento adicional e revisão do equipamentos e sistemas elétricos. As recomendações devem ser específicas e acionáveis e devem incluir um cronograma para implementação, né? O que isso quer dizer, né? Se o indivíduo ali fez todo o procedimento correto ou não, seguiu todas as recomendações da empresa antes de desenvolver ali o serviço, e se ele teve ali um desvio padrão, né, que foi desenvolvido ali para evitar o acidente. Em geral, o relatório de acidente deve ser bem claro e objetivo e completo, né, bem detalhado, porque futuramente isso aí vai ser documentado e vai ser investigado. Ele deve ser escrito em linguagem simples e acessível, sem jargões técnicos, né? O que é aqueles jargões técnicos? Aquelas letrinhas difíceis ali de ler, que às vezes a pessoa quer fazer bonito, quer colocar um parecer técnico, mas, na verdade, tem que ser simples e acessível. O relatório deve ser revisado e aprovado por várias partes interessadas, né, incluindo os envolvidos no acidente,
as autoridades reguladoras e a gerência da organização. Ou seja, ali vai estar o técnico de segurança, vai estar o gerente da área, vai estar o gerente do acidentado, né? Vai ter todo mundo envolvido para todo mundo estar ciente ali daquele acidente. E deve estar bem descrito. Como que é o relatório de investigação de análise de acidente, né? Ele tem um nome do acidentado, tem um setor onde ele trabalha, tem a sua função, se ele está apto, treinado para aquele serviço, se ele é casado, tem a data de admissão, se é um trabalhador novo ou um trabalhador antigo, tem um tempo na função, quanto tempo ele atua naquela função, tem a data de nascimento e idade, o turno onde ele trabalha, né? Tempo na empresa, o acidente, né? A descrição do acidente ali. Ele deve ter a data do acidente, né? Registrado, o horário do acidente também, o horário de entrada do acidentado e o local do acidente, né? Talvez ali é um local bem perigoso, ou não, onde deve ser uma melhoria, ou se já tem uma melhoria naquele local. É muito bom colocar o local ali do acidente. Tem a descrição ali das características do acidente, né? Tipo sem afastamento, se é tipo com afastamento, trajeto sem afastamento, trajeto com afastamento. Tem a descrição do acidente, né? Que trabalho era feito, qual o objetivo, bem caracterizado, bem descritivo, como era feito, né, esse serviço, cite as máquinas, equipamentos e ferramentas utilizadas, se o envolvido estava ali trabalhando de forma correta, né, utilizando equipamentos fornecidos pela empresa, é muito bom, importante colocar isso aí, né? Quais foram as consequências e a parte do corpo atingido, qual é a duração provável do tratamento. Então, tudo isso tem que ser relatado para ficar documentado e será registrado e futuramente, caso tiver uma judicial, fazer um levantamento, a empresa ter todo esse registro. A permissão de trabalho, né? A famosa PT. Vocês já conhecem muito isso aí, né? Que é a permissão de trabalho, onde temos ali um checklist. E o que é, né? A permissão de trabalho, nossa PT. A permissão de trabalho, PT, é um documento importante para garantir a segurança dos trabalhadores em áreas de trabalho que envolvem riscos elétricos, né? Outros tipos de riscos, como riscos químicos, mecânicos, térmicos, biológicos, entre outros. E a permissão de trabalho, ela é permitida por um responsável técnico que avalia os riscos envolvidos e determina as medidas de segurança necessárias para a realização do trabalho, né? Isso aí muitas das vezes fica ali para a parte do técnico de segurança do trabalho, né? Onde ele vai preencher juntamente com vocês, né? Para determinar ali onde tem ali os tipos de riscos, né? Onde você vai fazer o preenchimento correto da PT. A PT é emitida por um responsável técnico, vocês, que avalia os riscos envolvidos e determina as medidas de segurança necessárias para a realização do trabalho. Ou seja, vocês vão fazer ele juntamente com o técnico de segurança. A PT deve conter informações detalhadas sobre o trabalho a ser realizado, como a descrição das atividades, a localização, a duração e tipo de risco, né, envolvido. Além disso, a PT deve incluir as medidas de segurança que devem ser adotadas, como a utilização de EPIs, no caso, EPCs também, né, onde vocês vão isolar a área, o isolamento das áreas de trabalho, a desenergização, né, de equipamentos elétricos, entre outras medidas. Isso seria uma EPC, né, equipamentos de proteção coletiva. O que mais a gente tem na PT, né? Ela deve estabelecer as responsabilidades de cada trabalhador,
cada trabalhador envolvido, bem como as responsabilidades do supervisor da área, né? Deve descrever também. Quem que é o responsável? Quem que é o responsável de vocês? Tem que ter lá na nossa PT. Antes de iniciar o trabalho, todos os trabalhadores envolvidos devem ler e assinar a PT, né? Se estiverem de acordo, assinar. Todos devem verificar a PT. Se não estiver de acordo ali, fazer a regularização, confirmando que estão cientes dos riscos envolvidos e das medidas de segurança que devem ser adotadas durante o trabalho, né? O supervisor da área deve monitorar o cumprimento das medidas de segurança e interromper o trabalho caso seja necessário, né? Não é aquele supervisor que só assina e some também, né? Ele também tem que acompanhar. E após a conclusão do trabalho, a PT deve ser arquivada para fins de registro e auditoria. Em resumo, a permissão de trabalho é um documento importante para garantir a segurança dos trabalhadores, vocês, né, em área de trabalho que envolve riscos elétricos ou outros tipos de riscos. Ela ajuda a garantir que os trabalhadores estejam cientes dos perigos envolvidos e saibam como agir para evitar acidentes, né? A PT deve conter as informações detalhadas sobre o trabalho a ser realizado, as medidas de segurança necessárias e as responsabilidades de cada trabalhador envolvido. É importante que todos os trabalhadores envolvidos leiam e assinem a PT antes de iniciar o trabalho, e que o supervisor da área monitore o cumprimento das medidas de segurança durante o trabalho. Então é isso, pessoal. O supervisor de vocês nunca deve ali sumir, né? Só assinar e sumir. Ele também tem que ter a responsabilidade ali de ter as medidas, fazer o cumprimento ali da permissão de trabalho e a segurança de vocês, né? Sempre cumprir a segurança dos trabalhadores ali naquela área envolvida. Como que é aí, né? A permissão de trabalho. A gente tem um nome da empresa, né? Um setor, máquina local ou equipamento que vocês vão fazer ali o serviço. Se tem a solicitação de serviço, né? Se tem uma ordem programada para aquele equipamento. Tem o objetivo do serviço, o que é que vocês vão realizar. Temos os funcionários envolvidos, né? Quem vai ali executar essas atividades. E na permissão de trabalho tem todos os procedimentos a serem seguidos, né? Como se fosse um checklist mesmo. Aí no final ali, após toda a inspeção, você vai assinar, datar, colocar o horário de início e vai assinar se estiver tudo correto. E caso ali no finalzinho ali após a execução do trabalho, né? Vocês vão assinar novamente, datar a finalização do serviço e realizar a assinatura. Temos um outro exemplo ali, né, de permissão de trabalho. Vocês veem que segue ali o mesmo padrãozinho, né? Temos ali a análise preliminar de risco, né? Que é a nossa APR. É o mesmo ali o checklist, o procedimento. É uma análise preliminar de risco. Vocês vão realizar antes de executar o serviço. O que é a nossa APR, né? É a segurança em eletricidade, que é um assunto muito importante e deve ser levado a sério em todas as etapas do trabalho envolvendo eletricidade, né? Bem, né, a elétrica ela não permite erro, né? Se caso tiver dúvida, realizar todo o procedimento também para evitar algum erro ali, alguma criticidade. A análise preliminar de risco é uma ferramenta muito importante para ajudar a garantir a segurança em trabalhos com eletricidade. Então, ela vai garantir que vocês vão trabalhar ali com segurança. A APR é uma técnica que visa identificar, né, avaliar e controlar os riscos associados a uma determinada atividade ou tarefa. No caso da eletricidade, a APR pode ajudar a identificar os riscos elétricos, bem como os riscos associados à tarefa específica em questão, né? Antes de iniciar qualquer trabalho com eletricidade,
é importante realizar um APR para garantir que todos os riscos sejam identificados e avaliados. A APR deve ser conduzida por uma equipe experiente, né? Um profissional capacitado e treinado, incluindo um eletricista qualificado e um técnico de segurança do trabalho. É muito bom ali ter um técnico de segurança também acompanhando, né? Além de vocês estarem ali executando o serviço, o técnico de segurança está exclusivamente ali para garantir que vocês trabalhem com segurança. Ele possa avaliar os riscos potenciais e tomar medidas preventivas para mitigar esses riscos. Às vezes, você, por ali, do nada ali, você faz, mas não presta atenção, vai no automático. Aí o técnico de segurança está ali para prevenir esses riscos potenciais. Bem, a gente tem algumas medidas, né, preventivas, que podem ser tomadas, que inclui o uso de equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. A gente tem as luvas isolantes, aquelas luvas de borracha. Temos capacete e óculos de segurança. Aquele capacete de aba longa, né? Caso a gente for trabalhar com linha de transmissão. Roupas de proteção, roupas anti-chamas, né? A gente tem a desenergização do equipamento elétrico antes de iniciar o trabalho. A gente tem o bloqueio e etiquetagem do equipamento elétrico para garantir que ninguém ligue o equipamento estiver em manutenção, quando estiver em manutenção, né? Ou reparo. A gente tem o famoso loto, né, de bloqueio, e a adoção de procedimentos de trabalho seguros, como a realização de verificação de segurança antes de iniciar o trabalho. É sempre bom fazer uma recapitulação, né, e garantir que estejam tudo nos conformes, desligados, desenergizados para efetuar o serviço. Em resumo, a APR é uma ferramenta importante, né, para garantir a segurança em trabalho com eletricidade. Ao identificar, avaliar e controlar os riscos associados a uma determinada atividade ou tarefa, né, é possível tomar medidas preventivas para minimizar os riscos potenciais e garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos. A gente tem a análise preliminar de perigo, né, de risco. A gente vai ele ver o potencial de dano, né, que é a descarga elétrica, as causas, equipamentos sem aterramento, fio desencapado, aterramento da instalação ineficaz, conforme preconiza a ABNT 5419, né, ou a 5410. Qual os fatores atenuantes e agravantes, né? A gente tem ali a utilização de EPIs e EPCs, a gente tem treinamentos previstos na norma vigente, a NR10, e também se os trabalhadores estão capacitados e aptos para aquelas atividades. Quais são os agravantes, né? A iluminação artificial, pouca luminosidade, ao manusear equipamentos energizados, a ausência ou ineficácia de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, dificuldade das condições do aterramento, às vezes o local ali não tem um aterramento ideal, né? A gente tem que fornecer ali um aterramento provisório. Quais são os efeitos, né? A gente pode fazer na nossa APR. A gente tem o formigamento, enrijecimento dos músculos, desmaio, parada cardíaca e morte, dependendo ali do nível de tensão. A gente tem as categorias de frequência do cenário, C, severidade 3, risco grave 7. A gente temos as recomendações e observações, né, que é a revisão dos procedimentos padrão antes do início das atividades, não executar as atividades sozinho, né, sempre acompanhado, ainda mais com serviço de eletricidade, inspecionar os aterramentos periodicamente, inspeção periódica de sistema de proteção contra descarga atmosférica, se possível, né, trabalhar com o equipamento desenergizado ou desligado. Indicador de cenário de acidente, choque elétrico.
Na nossa mesma APR, a gente tem a situação, né? Tem todo um checklist a ser realizado. Temos os recursos necessários, temos as recomendações de segurança. A gente tem um checklist ali de equipamento de proteção individual, né? A gente tem o nome do executante, o nome do solicitante e as observações finais, né? Telefone, tem todo o checklist antes da execução de trabalho, principalmente com ali um serviço com eletricidade, né? Um serviço bem capinoso, capcioso, né? Aí a gente tem a nossa matriz de risco qualitativo, onde a gente tem a probabilidade, né? Onde vai fazer ali o checklist. E é isso. 28 de abril, a gente comemora ali o Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho. Essa aulinha é bem rápida mesmo. Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui, onde mostra ali um bloqueio. Isso. A gente tem ali o EPC, né? Temos equipamento ali de proteção coletiva. Eu queria ali uma imagem ali de um loto para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui a gente tem uns kitzinhos, né? Onde a gente faz ali o loto ali do bloqueio elétrico. A gente tem vários modelos, né? Esse aqui mais completo. Temos ali bloqueios para disjuntores, né? Bloqueios para cadeados de painéis. Temos etiquetas de identificação. Temos ali como a gente tem vários tipos de serviço numa área, um exemplo aqui, a gente podemos colocar 6 tipos de cadeado de bloqueio para evitar que uma pessoa faz ali a religação, né? Para a gente da elétrica, a gente tem esses cadeados aqui que são isolados, né? Se eu ver se eu encontro aqui um modelo aqui de bloqueio para aqui, ó. Aqui a gente tem um exemplo de bloqueio de disjuntor, né? Onde a gente já utiliza ali o nosso cadeado isolado, o disjuntor bloqueado, a etiqueta de identificação. Temos aqui um outro exemplo aqui no painel, né? Onde a gente tem vários bloqueios em chaves, em vários serviços diferentes. Bem, as empresas adotam vermelho para a elétrica e azul para a mecânica, né? Nesse caso aqui, temos 2 áreas envolvidas no campo. Temos um outro exemplo aqui de bloqueio de disjuntor. Temos outro modelo aqui, né? Sempre isolado, né? Sem partes vivas metálicas.
Temos um outro modelo aqui, né, de bloqueio de disjuntor. A gente tem uma caixinha essa aqui, ó, onde a gente tem ali um disjuntor geral, né? Aí a gente faz o bloqueio desse disjuntor geral, põe a chave nessa caixinha aqui de bloqueio e fecha com um cadeado de todas as áreas, né? Todas as áreas envolvidas. Um exemplo aqui, né? A gente tem o vermelho elétrico, o amarelo a gente pode ali adotar para uma área de produtiva, preto ali para uma outra área, o roxo para uma área mecânica, por exemplo. Aí vai depender ali de cada empresa, né? Adotar ali o cadeado de bloqueio. Temos um passo a passo aqui, né? Onde todo e qualquer trabalho em máquina só deve ser realizado se tiver equipamentos estiverem desligados e com a energia elétrica deles também desligada, né? Fusíveis retirados, os disjuntores desarmados. A gente tem um passo a passo, onde o executante deve solicitar o bloqueio para fazer o bloqueio elétrico. No segundo passo, o executante deve colocar o cadeado na porta da gaveta do CCN. Nesse modelo aqui, no caso, tem que ser isolado, né? Junto com a identificação já preenchida, a etiqueta. O executante deve fazer um teste de campo no equipamento pela botoeira antes de início dos trabalhos, né? Certificar que realmente ali o equipamento está desligado. Aí, após o serviço, né? Todo concluído o serviço, o cadeado deve ser retirado pelos bloqueadores e autorizados a religar o equipamento. É isso, pessoal. Finalizando assim a nossa primeira aula hoje. Aguardo vocês na nossa próxima aula, dia 28, a próxima terça-feira. E vou passar mais um videozinho para vocês, para a gente finalizar a nossa aula. Quando pensamos no futuro da indústria, geralmente nos vem à mente a imagem de máquinas e de robôs substituindo o trabalho do homem. No caso da indústria automotiva, por exemplo, isso já é realidade. O crescimento meteórico do consumo e a criação das linhas de montagem deram origem à automação industrial, que hoje é realidade ao redor do mundo. Sem os robôs e sistemas inteligentes que alavancam a produção industrial, cada um desses carros demoraria, no mínimo, 3 vezes mais para serem fabricados. As indústrias estão em constante evolução, adotando cada vez mais processos automatizados de fabricação. Com esses sistemas, a produtividade aumenta, os custos tendem a cair e a qualidade se torna cada vez mais consistente. E no meio de toda essa engrenagem, o trabalho do homem continua sendo fundamental. Os tecnólogos em automação industrial são profissionais extremamente capacitados, que constroem, controlam e aprimoram essas máquinas. O tecnólogo em automação industrial é uma peça-chave em uma linha de produção automatizada como essa. Esse profissional de graduação superior já se insere no mercado de trabalho rapidamente. Desenvolvem produtos de eletrônica, instrumentação, controle e supervisão de processos industriais, além de executarem projetos de máquinas inteligentes e componentes robotizados, cuidando também da instalação
instalação, do monitoramento e da manutenção desses sistemas. Ou seja, o tecnólogo em automação industrial deixa a instituição de ensino pronto para colocar a mão na massa. O Brasil é líder latino-americano na produção de robôs industriais, sistemas de longa vida útil com funções cada vez mais avançadas. Não é à toa que a demanda por tecnólogos em automação industrial segue crescendo. Uma fábrica dessa sem uma automação e o conceito da automação aplicada e ela aplicada na prática, ela não teríamos condições de operar nesse tamanho, nessa complexidade e com o envolvimento do grupo de pessoas que nós temos. Mário, vendo essa indústria desse tamanho, enorme, eu imagino que tem milhões de processos acontecendo aqui ao mesmo tempo. Qual é a sua visão da automação industrial? Que é um processo completamente automatizado na mão de operadores numa célula de controle, que é a nossa sala de controle. Poucas pessoas interagindo na área, não estão expostas a risco, né? E a automação te gerando os números, o controle e, com isso, uma produtividade excelente que a gente, com certeza, vai atingir um pouco em pouco tempo. Nossa! Tá parecendo a NASA isso aqui. Se tu te remete a um tempo passado, o operador tinha que estar na área e, como são muitos equipamentos e muitos processos, tu não tinha isso full time, né? Ou online como é hoje. Hoje tu tem cada processo, cada etapa do processo, desde o início até o fim, monitorado. E o que está acontecendo em cada painel desse aqui que a gente está vendo? Cada painel tem a sua equipe que está controlando uma parte do processo. E bota processo nisso. Tudo começa na plantação do eucalipto, que chega no pátio da empresa como toras. Depois, elas são tratadas e picadas para que a fibra da celulose seja extraída. A produtividade e a qualidade dessa produtividade, ela é extremamente controlada, né? Por quê? Porque a automação está fazendo esse link entre a instrumentação, a mecânica, a elétrica, todos os contextos de especialidades, elas estão sendo monitoradas e controladas pela automação. Resumindo, a automação está no controle de tudo. Na velocidade das bombas, fluxo da fibra, temperatura, espessura de folha e um monte de processos. Então lá a gente praticamente não vai ver ninguém trabalhando, só máquina. Só a máquina, exatamente. A máquina realizando o seu trabalho e as pessoas estão trabalhando aonde? Na sala de controle. Lá naquela sala de controle. Exatamente. Então essa é a folha de celulose. Essa é a folha de celulose. Esse é o nosso produto. Daí para frente, o produto é embalado e colocado em fardos, ou seja, está pronto para sair da fábrica. Aqui na Faculdade Senai de Tecnologia em Porto Alegre, um grupo de alunos está preparando um trabalho na área mais avançada em automação, a robótica. É um curso bastante voltado para aplicação, né, e foco em problemas reais que as empresas têm. O aluno formado como tecnólogo, ele está plenamente apto a fazer qualquer tipo de pós-graduação, desde a especialização até mestrado e doutorado, e às vezes ele pode até mesmo complementar, fazendo, se quiser, alguma outra faculdade, como engenharia, por exemplo. Eu escolhi a automação industrial porque ela abrange a área da eletrônica, da mecânica, da informática, tudo numa coisa só. Cada peça vai ser solicitada por um botão. Show de bola, tá embarcado já o programa aqui. Com a idade que eu tô, eu já ia ter uma profissão mais cedo, para depois correr atrás de uma engenharia, de mestrado, alguma coisa assim. Então acho que foi questão assim do tempo que eu ia levar para terminar o curso. No passado, um robô atuando na indústria era uma raridade.
Hoje, como acabamos de ver, esses mecanismos engenhosos fazem parte do universo dos tecnólogos em automação industrial desde a formação e continuarão fazendo parte do cotidiano desses profissionais no mercado. E como falamos de passado e presente, que tal focarmos no futuro? Além de facilitarem as operações das indústrias, as tecnologias de automação também geram sistemas mais eficientes e inteligentes para o nosso dia a dia, como é o caso da medição de energia. Hoje podemos contar com medidores individuais em nossas casas, que registram o consumo com precisão. Agora, o foco é o futuro da automação industrial. Então, nós vamos conhecer profissionais da empresa Elster, especializada em tecnologias automatizadas de medição. O Stênio é um deles. A sua história como tecnólogo em automação industrial começou cedo. Stênio, eu queria saber que caminhos que te levaram para escolher trabalhar com automação industrial? Já lá na infância, nasce aquela curiosidade, aquela vontade de querer saber como as coisas funcionam, de querer desmontar as coisas do pai, querer usar ferramenta. Estragou muito radinho. Muito radinho, e quando montava sempre sobrava uma peça, eu não sabia o que era. Então, acho que isso foi o principal direcionador assim, para essa escolha. E como é que foi até chegar aqui? Eu comecei como técnico de automação industrial. Então, comecei minha carreira nas empresas do ramo automotivo, grandes empresas, e trabalhei nessa época muito com a parte de metal mecânico. Só que a automação industrial, ela te habilita também para trabalhar com a elétrica e eletrônica. E a Elster me trouxe esse desafio de trabalhar, desenvolver uma outra parte que eu havia estudado e que eu não havia desenvolvido muito bem. Gestão, suporte, desenvolvimento, são diversas as áreas de trabalho dentro da empresa. Conforme nós falamos lá na engenharia de produto, aquele produto que é desenvolvido lá, ele sai da engenharia de produto e ele vem para a engenharia de processo para produção. Então quer dizer que automação não é só processos com robôs? Não, Flávia. Muitas vezes as pessoas associam a automação a melhorar um processo de movimentação. Mas a automação em si, ela visa resolver um problema e facilitar um problema otimizando o recurso. Hoje nós conhecemos uma profissão que tem uma relação firme e direta com o nosso futuro, com o futuro da indústria e da economia global. Os tecnólogos em automação industrial ainda vão desenvolver tecnologias que agora parecem impensáveis, como os robôs já foram um dia. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa incursão por esse universo tão promissor. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!